Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. No Facebook nós estamos aí ao vivo na minha página, psicólogo Jonas Rodrigues, Conversa de Família e Fabiola Souza. No Instagram a gente está ao vivo apenas no Conversa de Família, tá? Então, quem puder né, fazer essa compartilhamentos aí, nós desde já agradecemos. Ok, pessoal de Ibiá aqui. Quem puder compartilhar, então, para a gente começar. Quero agradecer vocês que estão aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma proposta e é uma ideia de trazer um pouco mais de informações para vocês que estão aí, né, sempre nos acompanhando, tem sempre algum tipo de pergunta. Pode ficar sempre muito à vontade, que assim que possível nós vamos pegando essas dúvidas e vamos respondendo, ok? Bom, então eu vou pedir para a Fabiola se apresentar primeiramente, né? Ela é uma profissional na qual a gente teve a oportunidade de estudar juntos e finalizar o curso da psicologia por aqui juntos, né? E ela vem aí numa crescente muito boa, muito interessante essa pegada que ela tem. E ela gosta muito de falar de família, né? Tanto é que hoje o convite foi feito especialmente para ela, para a gente poder falar um pouco de família. Então, por favor, Fabiola, se apresente, fique à vontade. Ok, obrigada, Jonas. Então, pessoal, eu sou a Fabiola Souza, nós dois moramos aqui em Patrocínio, eu sei que tem pessoas de outras cidades aí, a rede social hoje permite realmente essa expansão, que outras pessoas fiquem nos conhecendo. E quando a gente se forma, quando a gente vira psicólogo, nós vamos para atender todos os tipos de pessoas. Mas o que eu fui percebendo assim na minha prática? Que não existe como você compreender uma pessoa sem estar inserida, sem ela estar inserida nesse sistema, sabe? Então, quando eu vou conversar com alguém, eu sempre pergunto, e como que é a sua família, como que era essa convivência? Então, eu só consigo entender uma pessoa inserida no contexto familiar. A gente mora numa cidade aqui bem pequena, 100 mil habitantes que a gente tem hoje? Mais ou menos. Mais ou menos. E até hoje, quando a gente sai na rua, aqui em Patrocínio, as pessoas perguntam assim, minha filha, de quem que você é filha? Quem são seus pais? Então, essa pergunta é muito importante pra gente, sabe? Então, por isso que eu realmente fui pendendo para esse lado no atendimento de famílias. Hoje, praticamente, o meu público são famílias, casais. Eu trago, se precisar, todo mundo para a sala de terapia. Faz muito mais sentido para a forma como eu vejo os problemas, porque geralmente um problema de uma pessoa é o problema de toda uma casa. Crianças, adolescentes, até um casamento muitas vezes que está em crise, não é uma pessoa que está errada. Geralmente ali a desordem está muito além, sabe? Deu para pegar aí? Se você tiver alguma pergunta para me fazer em relação a isso. Então hoje basicamente eu atendo casais e famílias. Faz muito mais sentido na minha prática, na minha forma de ver as coisas. Muito obrigado, Fabiola, por sua explanação. E aí eu venho me apresentando para vocês, né? Eu sou o Jonas Rodrigues, eu trabalho também na área clínica, né? Junto com esportiva, junto com empresarial. E esse tema de hoje é um tema que instiga muito nós, né? Então, por isso que esse bate-bola eu acredito que vai ser muito importante para a gente. E para vocês, eu acredito também que para vocês tem bastante validade com relação a isso, porque na verdade, assim, eu até recebi um questionamento com relação ao tema. Que isso, Jonas? Influência da família de origem, né? A gente vai poder discutir isso, poder falar, poder esclarecer um pouco mais sobre isso e poder falar realmente a respeito dessas influências, né? Quem somos, para onde vamos e da onde que nós viemos. Bom, aqui ainda o pessoal está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu vou pedir desculpa porque infelizmente eu não consigo responder todo mundo agora nesse momento, mas vamos tentando aqui, tá? Por favor. Fabiola, para a gente poder iniciar de verdade,
vamos lá. Vou deixar uma pergunta no ar aqui para todo mundo. Qual é realmente essa influência que a família de vocês fazem sobre os seus comportamentos? Por exemplo, a família de origem que eu vou usar é pai, mãe, né? E aí, dentro desse ambiente, dentro dessa atmosfera aí, vamos dizer, eu quero saber de vocês. O que isso se transforma em influência para as pessoas que vocês são hoje? Diz aí, Fabiola. Você consegue me responder? Existe uma longa história por trás disso tudo, né? Talvez eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que não há maior influência para nós do que a nossa família. Eu fico brincando, vou contar um pouquinho aqui da minha vida, né? Meu irmão, minha cunhada estão aqui ao vivo comigo, um beijo para eles. E é tão interessante isso, Jonas, porque na verdade eu tenho 37 anos. E eu me casei muito cedo, eu vou fazer 20 anos agora que eu me casei. E apesar de eu estar há mais tempo casada do que solteira, eu tenho meu irmão agora tá com, Renato, vou contar a sua idade, tá com 35. Apesar de eu estar com meu marido há 20 anos, mas eu estou com meu irmão há 35 anos. Olha que influência é isso. Então eu estou com meus pais desde que eu nasci, sabe? Então não existe nada na vida que vai nos influenciar tanto como a nossa família. Deu para entender assim? Sim, com certeza. E aí, pegando um gancho em cima disso que a Fabiola está trazendo para nós, eu também, né, tenho uma influência muito forte, porque eu não casei tão novo quanto a Fabiola, mas eu já tenho aí 16 anos de relacionamento e 8 de casado, né? Então, com isso, o que eu trago para dentro da minha casa hoje, por exemplo, é muito da influência dos meus pais, né? Então, a influência que o meu pai tem sobre a minha pessoa, a minha mãe tem sobre a minha pessoa, isso é muito forte, porque na verdade, são eles quem trouxe todas as minhas verdades. Claro, eu vou descobrindo algo mais, sim, com o passar do tempo, com o passar com o meu amadurecimento, eu vou crescendo, eu vou evoluindo, eu vou desenvolvendo situações, né? Eu vou percebendo que se eu for de maneiras diferentes, isso pode me gerar um benefício maior às vezes. Sim. Então isso vai sendo para mim, se transformando na verdade as minhas escolhas, né? Mas eu tenho eles como responsáveis pelas minhas verdades originais, vamos dizer assim. Sim. Né? A Josi Lima trouxe uma contribuição aqui para nós. A Josi Lima está no Facebook, tá, pessoal? Sou o inverso de toda a minha família, mas já deixei de fazer muitas coisas porque sabia que ia deixar meus pais envergonhados. Embora para mim não era nada demais. Detalhe, somos 10 irmãos. Nossa, Josi, que legal. Muito obrigado pela contribuição, Josi. Isso se tratando da família antiga, né? Vamos dizer. Sim, a família de origem. Hoje nós temos que entender, a gente trabalha muito numa geração, né, tão tecnológica, e isso vai também diminuindo um pouco a aceitação e os conceitos de família hoje em dia estão realmente muito diferentes daqueles lá atrás. Não tanto lá atrás, mas há algum tempo, né? Porque antigamente a Josi, por exemplo, fazia parte de uma família de 10 irmãos. Hoje, se a gente percebe, se a gente tem a condição de conhecer uma família que tenha aí 3, 4, 5 filhos, tá completamente fora do nosso padrão. Concordam? Ou discordam? Tomara que não, né? Mas hoje é muito difícil da gente ver e encontrar realmente essas famílias com números maiores, vamos dizer assim. Então, com certeza, né, Josi, você provavelmente, eu não sei qual é o seu número
né, de filhas e filhos que você tem, ou que você era dentro da sua família, mas muito provavelmente você recebeu aí uma influência muito forte, tanto dos seus pais quanto dos seus irmãos também, né? Que provavelmente, se não for a mais velha, se foi a mais velha, com certeza influenciou, sim, né? Se não foi a mais velha, com certeza recebeu uma influência muito forte aí. O pessoal do Insta tá parado, assim, eles não perguntam. Eu nunca fiz uma live no Insta, então eu não sei como que funciona. Vocês, se não estão perguntando, eu entendo que tá todo mundo entendendo, mas se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui pra gente. Diogo Pérez, do Facebook, contribuiu aqui conosco o seguinte: família de hoje não tem muito diálogo, igual o passado. Acho por isso tem muitos jovens perdidos. Ó, Diogo, você trouxe uma situação bem interessante aqui para a gente poder discutir, né, Fabiola? Sim. Essa é a sua visão? Não sei, porque antigamente eu não sei se tinha tanto diálogo. Eu acredito que existia mais respeito. Na minha época, por exemplo, eu sempre brinco assim. Tudo mais importante lá em casa, sempre o mais importante era pro meu pai. Meu pai, eu queria o peito do frango, digamos assim. E eu nunca pude comer o peito de frango porque era do meu pai. Então existia mais esse respeito, apesar de que não tinha tanto diálogo. Eu acredito que não é tanta comunicação. As pessoas hoje conversam mais com os filhos, talvez não num nível de respeito. Essa é a minha visão. Existe mais diálogo hoje, mas os pais perderam o caminho. Não sei se vocês viram um vídeo, outro dia passou um vídeo bem interessante, de uma pessoa dizendo assim que o erro da classe média, né, das pessoas que hoje são a classe média, foi de terem batalhado tanto e realmente os pais não nos davam outras escolhas, a não ser estudar e ralar pra caramba mesmo. A gente não tinha Netflix, a gente não tinha PlayStation, a gente não tinha tanta fartura, mas tinha respeito. E os pais cresceram, esses nossos pais cresceram e falaram: tudo aquilo que a gente não teve, vamos dar para os nossos filhos. Mas acabou quebrando essa conexão. Essa é a minha visão, tá? A Sônia Fernandes aí contribuindo conosco, concordo plenamente com você, né? Na minha visão, Fabiola, antigamente, eu vou usar antigamente aí, até no meu tempo mesmo, por exemplo. Eu não sou tão velho assim, mas, né, já tenho um pouquinho de experiência, um pouquinho de caminho andado por aí, e o que a gente tinha, na verdade, era muito respeito ligado ao medo. Sim. Né? Também. Hoje o que a gente percebe, o que vem muito, pelo menos para mim, dentro de consultório, né, e dentro de algum tipo de orientação que eu acabo fazendo fora do consultório, é muito uma permissão desses pais que acabam por lá atrás, vamos dizer assim, né, terem sofrido algum tipo de limitação, né? Não podia fazer muitas coisas, a realidade era completamente diferente da realidade de hoje, por exemplo, né? E aí foi muito voltado ao trabalho, né? Então, para você se tornar uma pessoa, se tornar uma gente, né? Você tinha que ter realmente um trabalho fixo, onde você, se fosse homem, teria que sustentar a sua família, sua casa, no geral, né? E procriar, vamos dizer, né? Hoje não. Hoje, na nossa real atualidade, nós temos flexibilidades da seguinte questão, né? Hoje a gente percebe muito que dificilmente as pessoas, por exemplo, elas permanecem no mesmo trabalho por muito tempo, né? Porque elas começam a entender que aquilo ali já não está sendo mais produtivo. E hoje as pessoas têm a liberdade de falar: não, não quero mais isso. Tanto é que isso acontece muito hoje nas nossas famílias, né? Se a gente for olhar por esse lado, as nossas famílias estão se desestabilizando justamente por tanta liberdade, tanta, acredito que libertinagem também, né?
E aí é direito de escolha. Antigamente não, antigamente os casais ficavam casados aí, por exemplo, bastante tempo até ficar viúvo ou viúva, insatisfeito ou não, Sim. querendo ou não querendo, né? Fazia parte do processo. Eu casei, então eu tenho que me manter com ele e aí eu tenho que, ou com ela, e aí eu tenho que fazer prevalecer isso pro resto da minha vida, sendo bom ou sendo ruim. Sim. Concorda? Sim, concordo. A Ananda colocou aqui, permissividade demais aqui no Insta. Permissividade demais dos pais tem receio do não. É isso, e isso não é nada bom na criação. Não, não é nada bom. É o que o Jonas está falando. Começa em casa, né? Eu acho que isso é assunto para uma outra live, até como que a gente cria os filhos hoje para o mundo, como ele está dizendo, no primeiro não que eles ouvem, eles desistem. Então, realmente, isso prejudica bastante. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta muito interessante, a Sônia. O que vocês pensam sobre o que ouvimos falar, tanto de que procuramos no marido ou esposa características do pai ou da mãe? Pode falar? Pode, fica à vontade. Tá. Vamos falar um pouquinho, eu gosto muito desse assunto, da seguinte forma. A família é um sistema, Dentro de um sistema, por exemplo, digamos, o sistema solar tem as leis, concordam? Todos os sistemas têm leis que regem para que isso funcione bem. E eu vim realmente com essa cabeça de falar sobre a nossa relação com os pais. E isso que eu queria trazer de reflexão para você que está aí nos ouvindo, seja no Insta, seja no Face, você que vai ver depois, como que é a sua relação com seus pais. E por que ela é tão importante assim. Dentro dessa relação, quem nunca teve conflito com seu pai ou sua mãe, atire a primeira pedra. Eu estava até me lembrando agora à tarde, quando eu tinha 14, 15 anos, eu era terrível. Tomara que os meus filhos não estejam assistindo isso, tá? Porque senão eles vão querer me dar um pouco de trabalho aí, e eles são muito tranquilos, apesar que eu quero desmistificar também. Não são todos os adolescentes que dão esse trabalhão todo, não. Mas eu com 14, 15 anos, gente, eu era terrível, ainda bem que eu não era minha mãe. Eu achava que eu sabia tudo. Eu achava que, tipo assim, eu podia ser emancipada, que eu já sabia de tudo da vida. E minha mãe era muito rígida, minha mãe é muito rígida, né? Até hoje, ela já melhorou, meu pai também. E hoje eu entendo por que eles eram tão rígidos assim. Hoje, no meu lugar, e são coisas que vocês que são pais aí, vocês concordam comigo? A gente só entende quando a gente se torna pai. O quanto é trabalhoso, o quanto é difícil ser pai e ser mãe. Então, voltando aí nessa questão, eu falava muito algumas coisas assim, eu não vou fazer isso como minha mãe, não vou. Minha mãe é muito brava, minha mãe faz isso comigo, minha mãe me segura demais, ok, tá. Aí um dia eu me casei e eu me lembro disso como se fosse hoje. Meu marido, ele é de Belo Horizonte, então eu tive que morar fora 4 anos e foi nesse período que eu tive meu primeiro filho. E eu lembro que quem tem criança pequena em casa sabe do que eu vou falar. A gente não tem tempo para dormir, a gente não tem tempo para comer. Na hora que o menino dorme, a gente tem que lavar a roupa do menino. E eu liguei para minha mãe um dia e falei o seguinte: mãe, eu já te amava, sabe? Eu já te amava muito. Mas agora eu te amo mais. Eu te amo mais porque eu descobri, assim, tudo que a senhora passou por nós, sabe? Tudo que a senhora passou por nós. Fugindo aí, eu fugi um pouco da pergunta aí que foi feita, mas eu vim realmente com essa cabeça de nós conversarmos sobre a nossa relação com os pais, porque são questões nossas que precisam ficar resolvidas. Os nossos pais, eles nos deram tudo, eles nos deram a vida. Eu sei, sabe, quando eu falo isso na clínica, quando eu falo isso para alguns pacientes, eles falam assim, você diz isso porque você teve uma ótima relação com seus pais. Sim, eu tenho uma ótima relação com os meus pais. E é tão interessante porque dentro desse sistema familiar, a primeira lei que a gente coloca é a lei da ordem ou da hierarquia. Então a gente precisa respeitar quem veio antes de nós, sabe? Ainda que os meus pais, eles não estudaram tanto como eu, mas quando eu quero um conselho eu não sou nada boba. Eu vou lá e pergunto para eles, porque eles viveram mais do que eu, muito mais, quase o dobro já da minha idade, né? Não, o dobro não. Mas assim, já viveram muito mais do que eu. Então, essa nossa dificuldade nas relações com os nossos pais interfere, sim, no nosso casamento. Vou contar um caso que, às vezes, a gente presencia muito. Até coloquei aqui na minha pauta.
tem muito marido pagando a conta que é do pai. Como assim? Deixa eu explicar para vocês, se vocês vão compreender. Às vezes, o seu pai não foi tão legal para você, às vezes o seu pai traía sua mãe, às vezes seu pai batia, né? E são tantas coisas, a gente sabe que a vida não é nada cor-de-rosa. E quando você se casa, muitas vezes essa transferência é feita dessa figura, sabe? Aí, às vezes o marido demora um pouquinho, onde você tá? Sabe? Então tem mulheres extremamente controladoras, tem mulheres extremamente desconfiadas, mas na verdade o problema delas não é com o marido, é em relação ao pai. Sim, segundo a psicanálise, agora respondendo a pergunta da pessoa que perguntou, a gente realmente procura características parecidas nos nossos parceiros, características que eram dos pais. Na verdade, o pai é o nosso primeiro amor das meninas, e a mãe é o primeiro amor dos meninos. Claro que depois isso muda, mas são características sim parecidas. Alguma dúvida em relação ao que a gente falou? Pegando um gancho em cima dessa pergunta, quem fez a pergunta, se não me engano, foi a Sônia, e ela está complementando ali. É interessante a gente poder falar sobre isso, porque assim, muitas vezes o que a Fabíola trouxe, né, o nosso primeiro amor do masculino é a mãe, do feminino é o pai, e então existe aí uma ligação muito forte quanto a isso, né? E por que não aceitar isso? Por que não aceitar que realmente o meu pai é o meu amor, só que na verdade é um amor diferente, né? E hoje, muitas vezes, o que a gente percebe, que a gente tem a condição de perceber, por exemplo, no dia a dia, são completamente diferentes, né? Aí é pai abusando de filho, a mãe também fazendo o mesmo processo, né? É difícil a gente ver ou perceber a respeito com relação à mãe, mas existe também. A gente não pode ser hipócrita de falar que é só o pai que faz. E eu não estou aqui levantando uma bandeira ou defendendo o lado de qualquer um. Não, pelo contrário, né? Longe disso. Pessoal, tem algumas pessoas chegando aí aqui no Insta, aqui no Facebook. Boa noite a todos, tá? Fiquem muito à vontade. Pode mandar pergunta, pode fazer o que vocês precisarem aí, pode mandar para nós. Fica à vontade. E lembrando que o seguinte, aqui mais para trás... Olha os coraçõezinhos aqui chegando. Manda coraçãozinho, legal. Pessoal. Que legal. Quem puder ir compartilhando aí, por favor, tá? Compartilha aí para nós, para a gente ter um acesso maior ainda. Ó, o Diogo Pérez complementou aqui para nós numa questão que na mesa do almoço respeitava até o lugar do pai, né? Mais para baixo aqui ele trouxe o seguinte, que hoje se nós como psicólogos, eu vou até ler a pergunta dele, ó. Hoje vocês como psicólogos que tem a lei que fala, né, que o pai não pode bater em filhos. Às vezes, para educar hoje, se levantar a mão, pode ir até para cadeia. Exclusivamente o professor, porque no passado a gente respeitava os professores e hoje não tem mais, né? Não existe isso mais. Sim. Essa pergunta, Diogo, na verdade, ela é bem ampla, né? Ela abrange aí um tantão de outras coisas. Por exemplo, ela abrange educação, ela abrange o respeito que a gente tem pelo próximo, o respeito pelo professor, que é quem quase que traz todo o conhecimento para nossa vida inteira. Vamos pensar, os nossos pais, e aí não é a nossa intenção aqui falar mal de nenhum, pelo contrário, né, nós queremos poder trazer para vocês um pouco de conhecimento maior e melhor, né, com relação a isso. Ou seja, a influência deles para nós é muito grande, mesmo que você acaba não percebendo isso. Por exemplo, muitas vezes a gente reage ou age em algumas situações conforme eles reagiram ou agiram e nós vimos isso. Ou seja, eles são os nossos espelhos. Então, muitas vezes a gente se pega falando até da mesma forma com que eles falam, né?
por mais que a gente possa criticar, por mais que a gente possa pensar que, não, hoje eu sou muito melhor que meu pai e que minha mãe, por exemplo. Tudo bem, você hoje teve a condição de se instruir melhor, né? Tem uma educação melhor, você tem acessos às situações diferentes, muito diferentes, eu acredito, do que eles tiveram, né? Então tudo isso faz parte do seu crescimento, da sua evolução, do seu desenvolvimento. E aí, isso que é o interessante, essa que é, né, a influência, é você conseguir entender que lá atrás você teve alguém que quis te ver bem, né? Então a influência não foi uma influência ruim, foi uma influência boa, porque eles fizeram de tudo para que vocês tivessem condições reais de hoje estar na posição que está. Sim. Certo? Sim. A Lara trouxe uma questão aqui, Lara, em relação a essa questão de transferência, qual a tendência do comportamento de uma moça que não teve a presença do pai em sua criação. Olha, geralmente, quando a gente não tem o pai, a gente sempre tem uma figura de masculina de referência. Pode ter sido seu avô, pode ter sido um tio, sabe? Hoje a gente não vai poder entrar muito em detalhes, mas que isso fique em paz no seu coração em relação ao seu pai. Quando uma criança, e eu já atendi, a gente sempre atende casos de separações ou até de morte mesmo, a criança entende isso como rejeição a si mesma, tá? Então, entenda que isso não foi culpa sua e a gente tem essa tendência, a mente humana é fantástica. Muitas vezes a criança se culpa pela separação dos pais, ou por não ter tido o pai perto, ou às vezes pela morte de um dos pais também. Então eu precisava entender melhor por que você não teve seu pai, mas com certeza você teve aí alguma figura de referência, tá? Posso falar mais um pouquinho? Fique à vontade. O Jonas trouxe uma questão tão interessante em relação... eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que o seu pai, como que a sua mãe lidavam com dinheiro? Pensa aí um pouquinho, tá? Como que o seu pai e a sua mãe lidavam com a criação dos filhos? Como que o seu pai e a sua mãe lidavam com o casamento deles? Como que o seu pai e a sua mãe lidavam com a identidade profissional? Como que o seu pai e a sua mãe lidavam com política? Tá? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque provavelmente você lida de formas muito parecidas. Quando a gente e mesmo que a gente não concorde, como eu falei naquele período ali meu de adolescente, que eu achava que eu sabia tudo, na verdade eu não sabia era de nada, por alguns momentos eu falava, eu vou fazer diferente. E tem uma coisa muito séria, preste atenção nisso, nesse detalhe. Aquilo que você não aceita nos seus pais, você não aceita em você, tá? Aquilo que você fala, nossa, mas por que meu pai é desse jeito? Provavelmente você não aceita isso em você. E isso é tão sério, e a gente vê tanto isso no consultório, mas assim, e eu já vi na minha vida pessoal, vou citar um caso, antes disso eu vou contar pra vocês por que isso acontece. Quando a gente é criança, nós idealizamos os nossos pais. Na nossa cabeça, os nossos pais são os heróis da nossa vida, e de fato eles são. Quando a gente entra nessa adolescência, a gente começa a questionar as coisas, o que a gente vai perceber? Que quanto mais alto era o pedestal que a gente colocava os nossos pais, maior é o tombo. Porque a gente percebe que eles são falhos, que eles não são perfeitos como a gente imaginava, tá? E aí, outro dia, eu passei por um aspecto assim, dessa questão do que eu não aceito nos pais, eu não aceito em mim. Cheguei lá em casa e meu pai é um acumulador, meu pai gosta de guardar as coisas. Eu cheguei lá e tem um lugar que eles chamam de casinha, pra vocês terem uma ideia. Sabe aquele negócio que vai juntando assim? A minha mãe disse que de vez em quando ele acha até dinheiro que não existe mais. E eu falei, mãe, mas eu não aguento esse negócio do meu pai, essa bagunça que meu pai faz, acumulando tanta coisa. E quando eu vi, eu critiquei. Isso foi muito errado da minha parte. Na hora veio um estalo, pá! Tá, e aquela mesa sua cheia de livro lá que você não consegue jogar nada fora. Então, olha pra vocês verem o quanto isso é sério, que eu não aceito nos meus pais, eu não aceito em mim, sabe? E nessa relação, tem uma frase que eu gosto muito, essa frase vem da terapia sistêmica, da constelação familiar, não sei se vocês conhecem, que fala assim, que nessa relação de pai e filho, diante da minha mãe, eu sou a pequena.
os meus pais, eles são os grandes, então eu preciso ter essa relação de respeito, ainda que eles não concordem. Uma pessoa que falou, né, eu já não fiz certas coisas porque meus pais iriam envergonhar meus pais. Você tá certinha. Isso é bênção para sua vida, você é abençoada por causa disso, para vocês terem uma ideia de quanto isso é sério. Realmente nessa relação, quando eu respeito os meus pais e eu honro eles, eu só ganho. Porque quando eu sou grande diante dos meus pais, eu sou pequeno diante da vida, que foi naquele lugar que a gente entrou da escola, hoje não respeito. Mas quando eu sou pequeno diante dos meus pais, eu posso enfrentar a vida, porque aí eu venho com toda a força deles. E assim, é importante também a gente citar o quanto a gente maltrata eles, né? Porque muitas vezes a gente discorda muito das ideias que eles transmitem pra gente, e aí lá atrás, né, cabeça dura, querendo conhecer o mundo da nossa forma, e isso hoje eu falo para vocês que é bem diferente, né, a partir do momento em que você se coloca. Até teve uma pessoa, não me recordo quem, que falou que aprendeu após ser mãe ou pai, não sei, né? Aprendeu a lidar e se colocar no lugar deles, realmente. Então isso é muito importante. Aqui no Instagram, Lara? É a Lara. Lara perguntou aqui pra gente como amenizar os efeitos dessa ausência e trabalhar isso de forma positiva nos relacionamentos. Ô Lara, eu acredito o seguinte, se você não tem eles mais, né, vai ser uma falta enorme, com certeza, e um espaço que dificilmente você vai conseguir suprir, né? Esse espaço aí não vai ter jeito de colocar ninguém e nada, né, no lugar. Porém, como trabalhar isso no relacionamento foge um pouquinho do nosso tema, mas trazendo para você, poderíamos falar o seguinte: você, na verdade, pode entrar aí dentro desse relacionamento, mas não com expectativa de buscar eles lá dentro desse relacionamento, né? Porque esse relacionamento que você está entrando, com certeza, vai ser muito diferente do relacionamento que você teve com eles, né? Então, assim, a gente gera muito uma expectativa de benefícios a partir de um novo momento em que a gente se permite para isso, porém, né, a gente acaba depois, mais para frente, nos frustrando com relação, porque não está ali meu pai nem a minha mãe. Não é quem eu esperava, não é quem eu imaginava que seria. Porque a outra pessoa, nesse relacionamento, por exemplo, vai fazer do jeito dela, vai fazer conforme as verdades dela, vai fazer conforme as influências de origem dela, não conforme as suas expectativas ou aquilo que você imaginava que seria da forma com que você foi criado ou da forma com que você recebeu, né? Não sei se eu consegui chegar aí, né? Sim. A Bel tá aqui, Bel. A Bel é minha amiga. Dar dicas de como atrair um bom namorado. Acho que essa pergunta que não quer calar. Mas assim, respondendo de uma forma geral, eu não sei se vocês pegaram o que eu trouxe para vocês em relação aos nossos pais, mas pra gente ter sucesso na vida, e aí vai pra Bel, sucesso num relacionamento, a sua postura no coração deve ser de honra a seus pais, tá? Isso é psicologia, gente, isso é ciência, tá? E o quanto isso é sério, porque tem uma pessoa aqui que falou assim, eu percebo em mim os comportamentos, tanto os bons quanto os ruins, tá? E realmente, nós somos 50% o nosso pai e somos 50% a nossa mãe. Recebemos tanto as coisas boas e também aqueles comportamentos, como eu falei do meu pai, de acumular coisas, de fazer bagunça. A gente recebe tudo isso dos nossos pais. E quando a gente tem essa postura no nosso coração de agradecimento, a gente pode fazer dois movimentos, que é muito interessante. Ou a gente faz assim, eu vou ser melhor, aí você cresce, aí você se torna arrogante. Porque se você tem o que você tem hoje, se você está aqui vivo, se eu estou aqui, Jonas estão aqui, atrás de nós estão os nossos pais, tá? Então um beijo pro meu pai, pra minha mãe, com certeza minha mãe vai ver aí depois, sempre ela tá
tá nos vendo, sempre tá me assistindo. Beijo mãe, beijo pai, beijo família. Tá? E o quanto isso é importante, porque você não vem de combustão espontânea, alguém se dedicou para você. E quando a gente não tem essa questão de não ser pai, de não ser mãe, a gente não entende. Nossa, mas como que a pessoa faz isso? Alguém falou que tem um bebezinho chorando, que a gente tá aqui na sala do Jonas, tá? E aqui tem outras coisas funcionando, tem um pilates, então deve ser lá de baixo. Então, a gente vê uma birra no supermercado. Nossa, mas aquela mãe ali, meu Deus! E como a gente é bom em julgar. Nós somos excelentes para julgar, sabe? Nós precisamos sair dessa postura de julgamento. Porque quando você passa o que os seus pais passaram, sabe? Você percebe o quanto é difícil esse lugar. Tem alguém aí que é pai, mãe, concorda? Ah, alguém falando bem que eu gostaria de ser 100% meu pai. Ó, a Juliene Castro contribuiu aqui conosco o seguinte: a influência dos pais é extremamente determinante em nossa vida. Sim. Juliene, eu acredito que eu vou usar o 100% daqui da Eusiane, viu? 100%, porque muitas vezes a gente, como eu disse antes, nós fazemos aquilo que a gente pegou deles, né? Então, assim, eles são o espelho e nós somos o reflexo deles. Então, tudo que eles fizerem, com certeza nós vamos fazer. De alguma forma, inconsciente, consciente, nós vamos quase que... Como é que é? Fugiu a palavra aqui pra mim. Oh, meu Deus, eu vou lembrar. Nós reproduzimos. Sim. Nós reproduzimos os comportamentos, os pensamentos muitas vezes, porque essa influência, principalmente se você está no mesmo ambiente. Se você estiver no mesmo ambiente, aí a influência é muito mais alta, é muito mais forte, tá? Deixa eu só concluir, eu comecei a falar, gente, eu sou assim, tá? Eu começo a falar mulher, né? Dentro dessa questão do nosso sistema, a gente tem dois movimentos. Ou a gente fala, vou ser melhor, você não sabe nada, eu vou fazer do meu jeito, que é um movimento errado, porque a gente se torna grande. Ou outro movimento é a gente reproduzir tudo por amor. Por exemplo, isso me intriga de uma forma única. Por que que uma mulher foi mãe aos 14, vó aos 28 e bisavó 28, mas agora eu perdi a conta. Vou falar de 15 em 15 que é mais fácil. Por que que uma mulher foi mãe aos 15, avó aos 30 e bisavó aos 45? Sabe essa coisa de reproduzindo o comportamento? O pai bebia, o filho bebe, o neto bebe, o bisneto bebe. Gente, isso me intriga. Isso me intrigava, até hoje me intriga esse tipo de comportamento. Geralmente pessoas que morrem sempre de acidente no mês de setembro. Sabe? Isso é uma loucura pra mim. Eu queria essas respostas dentro da psicologia. E segundo essa teoria que eu tô falando pra vocês, a resposta é a seguinte: a gente reproduz um comportamento por amor. Pessoas que não dão certo no relacionamento por amor, porque elas imitam os pais. Qual que é o movimento então que a gente tem que fazer? Como a gente já começou a falar aqui, gratidão, honra aos pais sempre. E entender dentro do nosso coração que nós somos iguais a eles, mas que nós também somos diferentes, que a gente pode construir a nossa história. Você não precisa repetir o fracasso do seu pai, o fracasso da sua mãe, ok? Você não precisa morrer com tantos anos, porque seus pais morreram nessa idade. E quando realmente as pessoas vêm para a terapia, elas começam a compreender isso, que elas também são pessoas únicas, que podem seguir em frente, desde que no seu coração você honre os seus pais, agradeça por isso e não reproduza os mesmos comportamentos por amor. Aqui no Face, o João Lima, muito obrigado por essa contribuição, viu, João? Isso aí é uma situação bem interessante, ó. Ele trouxe para nós o seguinte: meu pai abandonou minha mãe ainda grávida, então acredito que eu não tenha nada do meu pai. É assim que funciona? João? Quem dera! E outra, né? Você teve esse exemplo muito forte. Nesse abandono, por exemplo, foi a gravidez, era você que estava lá, por exemplo? Ou não?
para eu poder falar um pouco mais e melhor a respeito disso, precisamos investigar mais, né? Mas pegando de um apanhado geral, muitas vezes é aquilo que eu trouxe ali, meio que no meio do processo aqui. Muitas vezes a gente cresce, né? Evolui e desenvolve. Não necessariamente que a gente vai carregar os mesmos traços dos nossos pais. A gente vai melhorando cada vez mais, né? E aí sim, nós vamos tendo a condição de entender eles lá atrás, né? Hoje, provavelmente, o seu pai deve olhar lá para sua mãe, não sei se eles ainda estão vivos ou não, mas muito provavelmente ele deve ter sim uma carga, né? Um fardo bem pesado com relação a isso, né? De um arrependimento, eu acredito muito, né? Por quê? Porque quando isso acontece, a gente toma consciência disso, isso passa a fazer parte da nossa vida. Fazendo parte da nossa vida, isso vai nos atrapalhar por tudo, por todos os caminhos que a gente for passar, né? Por todas as situações. Por exemplo, muitas vezes a gente não entende por que é tão difícil, é tão trabalhoso, por que comigo tem que ser tudo mais sofrido. Mas vamos analisar um pouquinho aí essas influências que a gente teve, né? Muitas vezes a gente não dá valor justamente porque a gente não quer ir lá no nosso quartinho da bagunça e mexer no quartinho da bagunça. Por que nós não queremos mexer no quartinho da bagunça? Porque justamente esse quartinho não fecha nem a porta. E aí, se você não fecha a porta do quartinho da bagunça, como que nós vamos andar? Como que nós vamos evoluir? Como que nós vamos desenvolver algo se lá atrás a gente não consegue nem fechar a porta, né? Então a Fabíola já trouxe a respeito disso para nós. Quanto mais você tem respeito, carinho, amor pelo seu pai, pela sua mãe, por essas influências que na verdade são muito fortes em todos nós. E aí eu queria deixar para vocês o seguinte: quem tem, deu o devido valor, né? Muitas vezes a gente pega por aí, nossa, se eu tivesse meu pai aqui ainda, se eu tivesse a minha mãe aqui ainda, eu faria tudo diferente. Qual que é a situação? Claro, existem situações e situações, eu também não quero ser leviano com vocês, mas eu quero trazer da forma seguinte: por que a partir então desse momento você não consegue se permitir a ter esse convívio, a promover esse convívio? Se daqui a pouco, eu não sei, né, a gente pode não ter mais. Então faça em vida. Faça tudo que você consegue fazer, esteja disponível o máximo possível para essas pessoas que na verdade te deu tudo, te deu a vida. E que muitas vezes a gente não tem a condição de agradecer. E muitas vezes passa por momentos aquela vontade de dizer eu te amo, de dar um abraço, de demonstrar um carinho, por vergonha, por rancor. Eu acredito muito que a partir do momento em que se a gente se permite ser melhor, traga essas influências para vocês de uma maneira positiva. Todo mundo tem falhas, todo mundo comete seus erros, não comete? Então, quem somos nós para julgar alguém? Certo ou errado, independente. O que nós devemos fazer é promover situações onde a gente e eles ficam bem. Eu vou até falar para a pessoa que falou do pai que foi abandonado, tá? A gente sabe que a vida não é cor-de-rosa
existem casos que realmente os pais, eles não são pessoas, digamos, boas. Isso acontece muito, na verdade. E você não precisa amar, ok? Dentro dessa organização, o que você deve ao seu pai é respeito, é diferente de amor. Claro, como os meus pais foram são pessoas maravilhosas, para mim eu respeito e amo também. Mas quando é um caso assim, eu nunca vi o meu pai na vida, eu acredito que não existe uma dor maior, dentro do que eu tenho visto, ok? Tirando quando a gente perde um filho, mas dentro disso não existe para a pessoa uma dor maior do que não conhecer seu pai, porque a gente quer saber as nossas origens, está dentro da gente. Então, para a pessoa que me perguntou, eu não lembro o nome, mas tenha no seu coração o respeito, ele te deu a vida, tá? Então você tem essa influência dele sim, ele te deu a vida. Mesmo que você não o ame, mesmo que você não o idolatre e coloque nesse pedestal, o respeito deve existir da sua parte, porque foi através dele que você está aqui. Pessoal aqui no Insta mandando boa noite, a Nádia, a Franciele, nossa professora. Oi, Franciele. Quero deixar um abraço aqui em especial para minha tia, Henriqueta, que está lá em Cuiabá. Pessoal de Cuiabá, muito obrigado, viu? Pessoal, mais alguma contribuição aqui? Passa rápido, né? Passa muito rápido, viu? Passa muito rápido. De verdade. Pessoal aqui do Insta tá gostando. Isso, Nádia. Muito importante. Eu vi uma pergunta aqui bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Só um minutinho. Ah, tá. Marcela Nunes. Quando jovem, achava chato o que me falavam. Hoje, faço o mesmo e sei que foi para o meu bem. Tudo com amor. Faço o mesmo com meus filhos. Quer uma resposta melhor? Você só entende quando você está no lugar. Para o nosso tema? Sim. Né? Marcela, muito obrigado por essa contribuição. Né? Interessantíssimo. E assim, é justamente isso que a gente faz, que a gente acaba promovendo. Quem é pai, quem é mãe aí que está nos acompanhando, sabe muito bem do que a gente está tratando aqui, por exemplo. Sim. Porque não é uma tarefa muito fácil. Né? Os nossos filhos não vêm com manual, nós que somos filhos não viemos com manual, e se a gente for imaginar o quanto isso é complicado, o quanto isso é complexo, né? Porque cada um pensa de uma forma diferente. E aí vamos imaginar o seguinte: se casam duas pessoas completamente diferentes, ou seja, seu pai, sua mãe, cada um em um estilo de criação, e de repente gera uma sementinha, essa sementinha é você, e aí você vem com totalmente diferente, vem um pouco de pai, um pouco de mãe, um pouco de avô, um pouco de avó, e aí? Como vamos lidar com esse tipo de situação? Né? Então, muitas vezes a gente fica aí colocando o dedo na ferida deles, né? Muitas vezes a gente não quer aceitar realmente tudo isso que vem acontecendo. Não, isso eu não concordo de jeito nenhum. Tá, tudo bem, mas então se coloquem nos lugares deles, né? Faça vocês uma pequena reflexão com relação a isso. Né? Hoje a gente tem essa oportunidade, graças a Deus, quem tem essas influências ainda vivas, né? Façam essas reflexões e vejam como está sendo o seu comportamento hoje como pai, como mãe, né? Como filho, como filha, para a gente poder, então, fazer realmente diferente, de uma maneira diferente. O João agradeceu aqui a explanação. Muito obrigado, viu, João, pela contribuição que você nos trouxe. Muito obrigado. Pessoal aqui do Insta, trazendo respeito, como eu prezo isso. Realmente, viu, Nádia? O respeito, para mim, tem que ser em primeiro lugar.
Eu acredito que essas pessoas aí têm que ter lá em cima realmente. Nós temos que colocar eles lá em cima, porque muitas vezes no início lá eu falei um pouquinho que a gente tinha medo, né? Além do respeito, a gente tinha medo. Uhum. E isso, o medo, Fabiola, no meu ponto de vista, ele acaba estimulando, né? Sim. Estimulando que você vai lá e faça. Sim. O respeito não, né? Sim, o respeito, na verdade, é uma característica muito mais sabe, muito mais profunda. E hoje em dia a gente perdeu. Acho que com a perda do medo, a gente perdeu também o respeito. As coisas funcionavam, não sei se aí na casa de vocês funciona assim. Mas alguém falou aí, só do meu pai olhar, alguém falou bem no início da live ali no Face, só do pai olhar, chegar e olhar, sabe, mudava a situação. Hoje em dia, muitas vezes são as crianças que mandam na programação da televisão, as crianças que mandam no que elas querem comer. Gente, vamos acordar para a vida aí. Porque se nós apanhamos, aí tem até a lei aí do não bater e tudo. Você apanhou quando você era criança? Claro, não é... Eu apanhei, viu, gente? Eu tomei uns 3 corbão da minha mãe aí, meu pai nunca me bateu, não. Mas eu virei não vou gente. Nem falar, tá, é melhor não. Sabe? Mas assim, realmente com a perda desse medo, também perdemos o respeito, sabe? E isso é o que a gente tem realmente para dar aos nossos pais. O nosso lugar diante dos nossos pais como filhos, como pequenos nessa relação, a gente nunca vai pagar o que eles fizeram pra gente, tá? Tira isso da sua cabeça. Eu tenho que me morrer, eu tenho que me sacrificar pelos meus pais. O que seus pais querem que você faça é seguir a sua vida. É que você realmente se dê pra vida, que você encontre alguém. E quando você der pra ele um neto, você equilibra um pouquinho a relação, até porque você entra nesse lugar de pai e vai entender o que os seus pais passaram. Bom, pessoal, muito, muito, muito bacana estar aqui com vocês, de verdade, tá? Uma resposta muito interessante e aí eu queria de verdade e de coração, não tenho nem palavras para poder agradecer, né? O quanto vocês contribuem para que tudo isso aqui funcione realmente, né? O convite foi feito para a Fabiola nessa semana, muito bacana, muito, muito, muito obrigado, viu, Fabiola, por ter aceitado, Sim. por ter contribuído para todos nós, né? Essa menina, vou chamar de menina, né, com todo respeito, mas ela tem um potencial enorme, enorme, enorme. Quer deixar aí o seu endereço, sim. Por Me favor? sigam, então, nas páginas, né, aqui no Instagram Conversa de Família. Vocês do Face, seguem lá também, tem a página Conversa de Família no Instagram. Tá? A Bianca tá falando aqui, é muito difícil respeitar. Realmente, gente, isso é um trabalho para ser feito em terapia, tá? Mas acompanhe aqui as nossas lives. Jonas também, um profissional fantástico. E eu quero deixar uma última reflexão para vocês. Muitas vezes, a nossa mente, ela mente pra gente. Sabia que a mente mente? Às vezes, a lembrança que a gente tem da infância é de uma infância difícil e tal. E depois a gente vai percebendo que, na verdade, nós somos privilegiados. E tem uma frase de um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, vou falar bonito agora, que ele fala assim, que não importa aquilo que fizeram com você, mas o que você fez, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, ainda que realmente seja difícil respeitar, ainda que seja difícil honrar seus pais, sabe, faça algo em relação a isso e eu te garanto, se não der certo, você pode mandar uma mensagem pra mim. Com certeza a sua vida será um sucesso, seus relacionamentos serão um sucesso quando você fizer as pazes com seu passado e com seus pais. Pessoal, muito obrigado, de verdade. Sigam psicólogo Jonas Rodrigues no Facebook. Sim. No Facebook também, Conversa de Família. No Instagram, psicólogo Jonas Rodrigues, Conversa de Família. Compartilhem o máximo que vocês conseguirem, por favor, né? Porque vocês fazem com que nós crescemos ainda mais. Muito, muito, muito obrigado. Fico aqui o meu abraço forte em cada um que pôde contribuir, que pôde estar participando. Quem não participou, quem não esteve presente o tempo todo, vai ficar no Facebook, vai ficar no Instagram e em breve eu coloco o endereço para vocês
vai estar disponível também no YouTube, no canal do Jonas Rodrigues, psicólogo Jonas Rodrigues. Beleza? Boa noite, um beijo enorme para vocês. Muito obrigado. Pelo carinho, pessoal. Tchau. Tchau, fiquem com Deus.